tem a paciente e o acompanhante dela, que é o pai, no caso, Lorena e eu, respectivamente, tá? Então, a gente já pode começar, tá certo? Boa noite. Boa noite. Olá. Qual o Boa nome de noite. vocês, por favor? Olá, eu sou Rafael, essa aqui é a Júlia. Olá, Júlia. Olá, Rafael. Meu nome é Nicole. Eu e meu colega Daniel estamos aqui para atender vocês nessa noite, né? E eu gostaria de saber o que traz você aqui, né? Então, doutora, eu estou muito preocupado com a minha filha. Eu até já levei ela para alguns outros médicos, porque eu tenho percebido que ela tem emagrecido muito, muito mesmo. Eu pensei que ela tinha alguma doença de estômago ou outra coisa, porque de um ou 2 anos para cá, ela tem ficado muito magrinha, sabe? Eu fico olhando com as colegas dela e não é parecido, sabe? Com as meninas da idade dela. E eu percebo que ela tem comido muito pouco, ela diz que não sente fome. E os médicos, eles fizeram alguns exames, né, de sangue, enfim, para ver se tinha alguma causa, né, alguma doença, e eles não acabaram encontrando nada. Aí, queria saber como que vocês poderiam ajudar, porque ela não come nada, sabe? Quando tem, assim, uma janta, ela só dá uma garfada e diz que não tá mais com fome. Certo, senhor Rafael. E há quanto tempo o senhor tem notado isso? Sabe mensurar? Ah, isso tá acontecendo com a Júlia tem mais ou menos 1 ou 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, assim, quando a escola tava acabando. A Júlia tem quantos anos? Fala aí, filha, com eles. Oi? Fala um pouquinho com eles. Ela tem Ele tem um 18 pouquinho. anos. Ela tem 18 anos, doutor. E você está fazendo o que agora, Júlia? Eu tô no cursinho. É uma fase que é bem complicada mesmo, né? Uma fase bem estressante. Como é que você está lidando com isso tudo? É muito estressante mesmo. Eu tento o meu máximo. Eu tenho até um Instagram de estudos. Então, tem uns 3 mil seguidores. Mas é isso, é estressante mesmo. Mas Seu você. pai... Pode continuar. Eu ia perguntar para você, Júlia, se você acha que esse estresse está, de certa forma, repercutindo na sua vida, no seu estilo de vida hoje. O que você acha? Eu acho que, às vezes, o estresse me faz meio que me sentir mal, mas nada a ver com o que o meu pai falou aí, não. Ô, doutora, eu sinto que quando ela tá muito apertada, assim, de prova, de estudar, ela fica um pouco mais contida, assim, mais quieta e não, continua sem comer nada. Júlia, seu pai comentou isso, que você tem perdido peso nesses últimos anos. Como você se sente sobre isso? Eu me sinto bem, eu acho que meu peso tá agradável, eu gosto. Uhum. Eu não acho que seja muito magro, não. Ô, filha, Mas hoje, o que você está sentindo vindo aqui para a consulta, né? Com seu pai trazendo essas questões. O que você sente? Você está de acordo em vir para aqui, ter essa conversa? Não, eu não queria vir porque, primeiro, ele sabe que eu não gosto de sair de casa. Eu fico incomodada. E eu não acho, eu não concordo com ele. Eu acho que eu como o necessário. Não acho que eu como pouco. Você disse, quer dizer, seu pai contou pra gente que durante as alimentações, normalmente você come muito pouco durante as refeições. Você também passa longos períodos sem comer nada? Geralmente eu como algo de manhã e depois, às vezes, quando eu sinto alguma fome, eu de noite. E como você se sente durante esse período?
Eu não sinto fome, não. Ela sempre diz isso, doutor. Eu ofereço, faço receitas novas e ela sempre diz que não tá com fome, que não quer comer. Mas esse pensamento, Júlia, é algo que, assim, você vê no seu ciclo de amigos, vocês compartilham dessas ideias? O que você diz sobre isso? Ó, eu praticava balé desde sempre. Então, sempre foi muito puxado, assim, a questão corporal. Mas quando eu entrei e comecei a fazer cursinho, sempre tem aqueles comentários quando você está no cursinho, você ganha peso. E minha mãe começou a comentar sobre que eu tinha começado a ganhar peso. Aí eu comecei a me importar mais com o meu peso, só isso. Mas, filha, você tá tão magra, filha. Tô normal, pai. Olha, ó, doutor, eu vou deixar vocês conversando um pouco, tá? Que eu acho que eu posso estar atrapalhando. Aí, depois vocês me chamam, tá bom? Acho que a Júlia vai se sentir mais confortável de conversar assim. Ela é um pouco tímida. Certinho. E outras pessoas comentam algo parecido com o que sua mãe falou, que você estava ganhando peso? Eu acho que não, é só. Tipo, quando eu comecei a ir pro cursinho, começavam a falar: cuidado com seu peso. Geralmente as pessoas engordam nessa fase. Aí eu fiquei um pouco incomodada, né? Porque eu não queria engordar. Mas você chegou a sentir que estava engordando? Sim. Além de evitar comer, existe alguma outra medida que você tomou para evitar ganhar peso? Eu também, além do balé, que eu 2 vezes por semana, eu corro bastante, todos os dias. Você toma algum medicamento? Não. Você já chegou a induzir o vômito para perder peso? Já, mas eu não faço isso direto, não. Agora, Júlia, teria como você me explicar um pouquinho mais o que é esse incômodo? É uma espécie de medo? É uma angústia? Tem algo que, assim, te aflinja, que você vê e que te faça realmente ter esse incômodo? Eu tenho medo de exagerar na comida. É isso. Eu estou sempre me controlando para não exagerar na quantidade e acabar ganhando peso. Mas quando você sente fome e que você vai comer, que você diz que come pela manhã, você se sente bem comendo ou tem algum problema durante a refeição em si? Depende. Quando eu como, tipo, uma quantidade que já é mais do que eu tô acostumada, eu não me sinto bem, eu me sinto culpada. Mas você acha que essa quantidade que você está comendo hoje sacia a sua fome? Você acha que dá para manter uma vida saudável dessa forma? Sim, eu me sinto bem desse jeito. Já aconteceu alguma vez anteriormente de você sentir vontade de comer e não conseguir parar de comer e acabar comendo mais do que você gostaria? Isso já aconteceu comigo quando estava perto das provas de vestibular. Uhum. E o que você fazia nessas situações? Eu ficava muito enjoada e eu acabava vomitando. Você induzia o vômito ou você vomitava naturalmente? Eu induzi. Uhum. Então, recapitulando, durante esse período de um ano e um pouco mais que seu pai trouxe a queixa, você teve períodos em que a sua fome esteve maior, mas esteve relacionados a momentos de estresse. E fora desses momentos de estresse, você está levando seu estilo de vida da forma que você está falando, é isso? Isso.
Como você acha que as pessoas observam o seu corpo? Eu não gosto muito de pensar na ideia de ter gente assim, porque eu me sinto muito julgada. Sempre que eu tô em um lugar público assim, eu acho que as pessoas estão julgando o meu corpo, minha aparência, meu cabelo. E alguém da sua família, que você falou que sua mãe já chegou a cobrar em relação ao peso, mas tem mais alguns comentários em relação à sua aparência, além do peso? Não. Você chega a deixar de ir para algum lugar com medo de como as pessoas vão te julgar, o que elas vão pensar de você? Sim, eu odiava ir para a escola, para o cursinho. Eu comecei a não sair porque eu não gostava de estar com pessoas. Mas as pessoas já fizeram comentários maldosos durante o período da escola? Não, mas eu sinto que eles estão me julgando. Você sente isso de todo mundo ao seu redor? Eu sinto mais quando eu tô com mais gente assim ao meu redor e gente desconhecida. Aí eu fico mais desconfortável. E como você sente com seus amigos? Eu vejo meus amigos, mas geralmente eu vejo um e eu prefiro ir que seja na minha casa só. Não gosto de sair. Você recebe acompanhamento psiquiátrico por algum outro motivo? Não. Oi, doutor, posso voltar já? Olá, seu Rafael, pode voltar sim. Então, eu acho que vocês já conversaram um pouco. Eu queria saber o que é que a gente pode fazer, se tem algum remédio para fazer ela ficar com fome, alguma coisa assim, porque vocês podem pesar ela aí na balança, mas a última vez mesmo ela estava pesando mesmo de 50 quilos. E assim, tem que ser feita alguma coisa, né? Sim, a gente vai. Antes, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar pra gente, que você acha que a gente não explorou? É só uma vez, né, filha, que você desmaiou, né, na fila lá do teatro que a gente foi, ela começou a se sentir fraca e desmaiou. Eu falei pra gente ir no médico, ela não quis, disse que passou. E isso só aconteceu uma vez, mas eu fico com medo de ficar acontecendo. E ela não sai de casa, só quer ficar em casa. Ela disse que a pandemia foi boa para ela. A gente faria o exame físico também, aí tiraria as medidas, veria o peso, a altura. Eu não sei como isso funciona na dinâmica da simulação. Nicole, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já pode encerrar. Ok, então, encerrou. Pessoal que chegou depois, que não está entendendo nada, a gente está trabalhando com simulações antes das nossas sessões, tá, professora Vinícius, que chegou também no meio. E aí a gente estava com esse caso, e aí a gente encerrou. Só para fins de registro, Dan, que você perguntou aí do peso, ela tem um IMC de 16,9, tá? Se for calcular. Vou passar para a Lori agora a palavra. Gente, vocês acham que tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Não? Tá bom. Eu vou apresentar o caso agora. O nome dela é Júlia, ela tem 18 anos e ela foi obrigada pelo pai após a diminuição de peso e também a síncope que ela apresentou. Ela falou que come de manhã e às vezes pela noite e disse que começou
com esse caso, esses sintomas, quando começou a frequentar o cursinho. Ela faz vestibular para medicina e ela tem muito medo de engordar e de descontar as frustrações na comida e tem medo dos comentários do seu peso voltarem. Porque ela sentiu que teve comentários logo quando ela ingressou no cursinho. Ela fez balé e é um esporte que tem muita pressão estética, né? Justamente com o peso e tal. E ela gosta de correr muitas vezes por semana. Ela tem um Instagram e ela utiliza a imagem dela para ter visualizações. Ela relatou que provocou o vômito, né? Quando tá nervosa e acha que descontou na comida. Também faltou isso. Ela provoca o vômito quando ela tá nervosa e quando ela acha que descontou muito na comida. E o quadro da anorexia, ele vai se distanciar da bulimia, apesar desses dois terem essa característica em comum, que é provocar o vômito, porque os pacientes bulímicos, eles não vão apresentar uma grande perda de peso. Eles geralmente vão manter o peso, enquanto a anorexia, eles vão perder muito peso. Junto à anorexia nervosa, ela vai ter o quadro de fobia social, que vai ser presente em 35% dos casos de anorexia nervosa, porque ela vai se sentir julgada, ela vai evitar sair de casa e vai evitar interações públicas ou coletivas. E agora, em questão às alterações das funções psíquicas, eu não sei se vocês perceberam, mas ela ficava muito distraída. Ela olhava para os lados, então a gente quis relatar que ela tinha uma abolição da atenção, ela tinha dificuldade de manter o foco. A afetividade também, ela estava ali completa falta de interesse e apresentava tristeza. E o insight também estava alterado, porque ela não acreditava que tinha alguma coisa de errada com ela, mesmo quando o pai dela estava ali explicando, ela ainda não acreditava. Show. Então, para começar, antes da gente começar a explorar a nossa convidada, eu vou apresentar agora, que é a doutora Ana Paula Robato, professora do Departamento de Pediatria lá da UFBA, da Faculdade de Medicina. Muito obrigado por ter vindo, professora. Sua presença com certeza vai adicionar para essa sessão. Mas antes da gente explorar um pouco, né, nossa convidada, a gente vai apresentar uma breve introdução sobre o tema, né, para que a gente possa fazer perguntas e explorar um pouco mais, de forma mais aprofundada. Então, vamos lá. Notadamente, o tema da nossa sessão é anorexia nervosa, e antes disso, vale a pena a gente fazer uma pequena introdução sobre os transtornos alimentares, já que a gente vai ter uma outra sessão sobre bulimia nervosa. Mas já falando da anorexia, a gente tem que a prevalência durante a vida, ela gira em torno de 0,6% a 4,2%, e uma característica comum de todos os transtornos alimentares é ser mais comum em mulheres, né? No caso da anorexia, ele geralmente fica na proporção de 3:1, ambulatorialmente, mas considerando pacientes hospitalizados por esse motivo, essa razão fica muito maior, cerca de 20:1, de mulher para homens. A idade mediana de começo é de 18 anos, tanto para anorexia quanto para bulimia nervosa. E um dado muito importante e infeliz é que a anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico que tem a maior taxa de letalidade, né? No sentido de você considerar percentual de pessoas que têm a causa de mortalidade relacionada ao seu transtorno, né? Diretamente, por assim dizer. E como o nosso caso trazia, e o Lori também trouxe, existe um fator muito importante, que é o fator cultural, social ou ocupacional, né, que constitui fatores de risco para o desenvolvimento desse transtorno. A gente já deve ter visto diversas matérias sobre modelos, atrizes, bailarinas, atletas, que, enfim, trazem à tona na mídia de que elas sofriam com algum tipo de transtorno alimentar, e o principal deles, nesse caso, é a anorexia nervosa. A bulimia nervosa não vale a pena eu me prolongar muito, já que a gente vai ter uma sessão no final do nosso semestre, mas também tem esse fator de risco cultural, e, como Lorena trouxe, um diferencial para a gente sacar é que a bulimia tem um peso geralmente normal
ou elevado em relação ao que é esperado para a altura do indivíduo, enquanto que a anorexia nervosa necessariamente precisa dessa perda importante, né, do índice de massa corpórea. Outro transtorno muito prevalente é o transtorno da compulsão alimentar periódica, né, conhecido como binge eating, que tem uma prevalência em torno de 1,9, também mais comum em mulheres, mas costuma ter uma idade de início um pouco mais avançada. E é muito mais comum em pessoas que apresentam obesidade ou sobrepeso ou que estão em algum programa de redução de peso. Outros 3 transtornos menos prevalentes, mas também são importantes citar, é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é muito comum na infância, nossa convidada pode falar um pouco também, mas que está relacionado não a um desejo específico de emagrecimento, mas uma aversão ou um sentimento de desconforto em relação às características dos alimentos, né? Como se o indivíduo não gostasse ou não suportasse ingerir os alimentos, ele começa a sentir, é uma experiência desagradável comer, então isso pode trazer a perda. A gente também tem a alotriofagia, ou também conhecido como PAICA, que é aquele transtorno no qual existe um desejo, existe a ingestão de coisas não comestíveis, como carvão, terra, né, que tem uma associação com anemia, e tem também um que é relativamente raro, que é o transtorno ruminativo, que é em relação à regurgitação de alimentos, né? Mas, dada a introdução, vamos focar no nosso tema de hoje, e o quadro clínico da anorexia nervosa, ele é um tripé constituído por baixo peso corporal que seja resultante de restrição calórica intencional. Então, não basta o indivíduo ter um baixo peso corporal, já que outras condições médicas podem explicar isso. Então, precisa haver um componente do qual o indivíduo buscou essa restrição calórica. Existe também um outro pilar, que é o receio, o medo intenso de ganhar peso, né, e também a insistência em acompanhar o próprio peso. E o pilar bastante importante é a percepção distorcida da imagem e forma do corpo, tá? No sentido do paciente não conseguir reconhecer a própria magreza ou ver sinais de estar gordo em locais onde não está. E essas imagens, né, do paciente se olhando no espelho e vendo outra coisa, embora não poderemos afirmar que é exatamente assim que acontece na psique dos pacientes, costuma ser uma imagem ilustrativa desse pilar também do quadro clínico. Mas são acompanhados de outros sinais e sintomas também. E são bastante sintomas. Mas vamos lá por categorias. No que tange à nutrição, a gente tem 5 principais sintomas, que é justamente o medo de certos alimentos, principalmente os calóricos. Aí você vê uma preferência por um repertório restrito de alimentos de baixa caloria, né, pouca densidade energética. Você tem uma obsessão em contar e até mesmo superestimar as calorias ingeridas, no sentido de estar acompanhando e sempre buscar um déficit. Você tem uso excessivo de condimentos ou produtos adoçados artificialmente, né, aqueles alimentos ultraprocessados, industrializados, que têm sabores bem realçados. E você tem rituais nas refeições, como cortar os alimentos em pequenos cubículos, ou arranjar o prato de determinada maneira, comer primeiro alguns alimentos do que os outros. No que tange o comportamento social, a gente percebe, como no paciente do caso, um certo isolamento social, a repulsa em estar em espaços coletivos e principalmente em comer em público. Em relação aos exercícios físicos, pode existir um excesso ou até mesmo uma ritualização, no sentido do paciente estabelecer certas metas, como, por exemplo, desejo correr 40 quilômetros toda semana, ou vou nadar 10 quilômetros toda semana, no sentido de sempre querer bater aquela meta. No que tange ao domínio da atenção, a gente percebe uma hiperatividade ou inquietação. Nos domínios da afetividade, a gente pode perceber uma expressão inibida, uma certa desregulação das emoções. No caso da nossa paciente, ela estava um pouco mais contida, um pouco mais fria. A gente pode ver sentimentos de ineficácia e também disforia, né, que é o desconforto de estar no próprio corpo. No que tange a sintomas neurovegetativos, a gente pode perceber sono prejudicado, baixa libido e um sintoma físico importante que já foi critério de diagnóstico no DSM-4
mas que no 5 não é mais, se torna apenas um sintoma acessório, é a amenorreia. No que tange ao domínio do pensamento, a gente tem um pensamento inflexível sobre a própria condição, né, um insight prejudicado sobre a condição clínica. Então, o paciente, como o que a gente ilustrou, acha que está tudo bem, que não existe risco, ele pode até assumir que está com peso baixo, mas que esse peso baixo não representa nenhum tipo de ameaça à saúde dele. A gente vê um certo senso de personalidade perfeccionista, a obsessão em controlar o próprio ambiente, a própria casa, a própria rotina, o que constitui uma certa rigidez comportamental. Outra coisa que acabei não citando, mas que vale a pena, é que a automutilação não suicida, no sentido de pegar a ponta do cigarro e se queimar, ou se cortar com navalha, pequenos cortes, etc., também pode estar, costuma estar prevalente. E a gente observa, devido a uma questão nutricional e um impacto, né, na saúde como um todo, questão de hipovitaminose, déficit de macronutrientes, costumam explicar um déficit observado em funções cognitivas e executivas, tomadas de decisão, acaba afetando a atenção, e também, devido a uma questão metabólica, a gente pode observar uma temperatura basal reduzida, inclusive com extremidades mais frias. Isso costuma acontecer em pacientes mais graves, tá? No que tange ao laboratorial, a gente pode observar anemia, leucopenia ou trombocitopenia, então todas as séries, né, costumam estar afetadas. A gente pode observar elevação de ureia secundária à desidratação. Alguns pacientes podem usar diuréticos e laxantes, né, numa característica purgativa. A gente pode observar enzimas hepáticas elevadas, distúrbios minerais, né, hipovitaminose, como magnésio, zinco, fósforo, e distúrbios hidroeletrolíticos também, principalmente nos pacientes que costumam induzir vômito. A gente pode observar distúrbios relativos ao cloro e potássio, que podem ser até graves. No que tange a questão endócrina, a gente pode observar a redução de estrogênio, testosterona e T3 e aumento de T3 reverso. Da parte cardíaca, a gente observa uma bradicardia sinusal, inclusive isso costuma ser um critério de internamento, caso a paciente tenha uma bradicardia inferior a 40 BPM, ou aumento do intervalo QT. E também a gente pode observar uma densidade mineral óssea reduzida, o que predispõe o paciente a fraturas também. Em relação às comorbidades, é muito comum que os pacientes tenham algumas. Só que elas costumam aparecer após as manifestações iniciais da anorexia nervosa. Eu só vou ver se eu estou online, tá, gente? Um momento, eu estou online. Elas costumam aparecer após as manifestações iniciais e é necessário ter um bom olhar crítico sobre essas manifestações. Por quê? Para você diagnosticar essa comorbidade, ela precisa trazer comemorativos que não são explicados apenas pela anorexia nervosa. Como vocês observaram, o termo anorexia nervosa abrange uma gama de sinais e sintomas que podem estar em comum com outros transtornos. Mas, se tudo aquilo estiver egocintônico com a característica da anorexia nervosa, que é a busca incessante pelo emagrecimento, você não considera isso como uma comorbidade, mas como um comemorativo do próprio transtorno. Os mais comuns são os transtornos ansiosos, como fobia social, como presente no caso, mas que pela entrevista, né, a gente reconhece que há pouco tempo não deu para explorar tanto assim. E outro também presente são os transtornos de humor, principalmente transtorno depressivo. É muito comum os pacientes já terem um transtorno de personalidade prévio, tá? No caso aí é uma exceção, que pode ser prévio, né? A gente sabe que o transtorno de personalidade está relacionado ao desenvolvimento do indivíduo, sendo que a esquiva e a obsessiva compulsiva são as mais comuns. A gente pode também ter relacionado ao TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. E é muito comum o uso abusivo de substâncias, especialmente álcool e tabaco, ok? Bom, em relação a esse paciente, como é que ele vai se comportar em relação à história da doença? A gente vê como ilustrativo no caso que existe um atraso na assistência, geralmente. Então, isso acontece porque o insight do paciente, o juízo crítico de doença, geralmente está prejudicado, ele sempre acha que está tudo bem. E existe uma resistência ao tratamento justamente por não reconhecer a necessidade dele. O paciente geralmente tenta mascarar a magreza, né, vestindo roupas muito folgadas ou até mesmo colocando enchimento nos bolsos.
E a queixa principal geralmente é trazida ao consultório ou ao contexto de atendimento por amigos ou familiares. O UpToDate traz que existem 3 desfechos, né? Cerca de metade dos pacientes com tratamento vão ter desfechos favoráveis, 25% vão ter desfechos intermediários e 25% vão ter desfechos desfavoráveis. Sendo que os preditores, né, de pior prognóstico costuma ser o início tardio, então quanto mais tardio a apresentação dos sintomas, mais desfavorável, mais resistente ao tratamento. A duração do transtorno, né? Então, o paciente cronificado costuma ser mais difícil de abordar. E o peso mínimo histórico, né? No sentido de que, mesmo que o paciente tenha tido peso mínimo histórico há 10 anos atrás, o fato dele ter tido um peso extremamente baixo predispõe ele a bater esse recorde ou atingir faixas próximas a isso de novo. Então, quanto menor o peso mínimo histórico, mais sério, mais grave é o quadro. Outro preditor também é a recuperação de peso, né, na fase da remissão, com baixo percentual de gordura corpórea, o que demonstra uma certa preocupação ainda muito rígida sobre a dieta do paciente, mesmo na dieta de recuperação, a presença de comorbidades ou excesso de exercício físico. O desfecho grave, né, que é a mortalidade, como eu já citei no início da apresentação, ela costuma estar 4 a 14 vezes maior do que a população geral sem transtornos. E em relação aos transtornos como esquizofrenia, depressão, costuma estar 2 a 3 vezes aumentada. E a principal causa de morte costuma ser complicações cardiovasculares, valvulopatias, insuficiência cardíaca, coisas do tipo. Em relação à ideação suicida e suicídio, a gente tem que o suicídio é responsável por cerca de 25% das causas mortes dos pacientes e cerca de 10 a 25% de todos os pacientes com anorexia nervosa costuma ter apresentado ideação e tentativa, ok? Vamos lá. Em relação ao diagnóstico, não preciso ler novamente o que está escrito no DSM-5, porque o tripé, vocês já conhecem, que é a restrição da ingesta calórica buscada, né? O medo intenso de ganhar peso ou de engordar e a perturbação, né, em relação à própria forma e imagem corporal. Só vou adicionar aqui que o DSM traz que existem 2 subtipos, isso está também no CID-10, que é o tipo restritivo, que é o paciente que não se envolveu em episódios de comportamento purgativo, né, vômitos, uso de laxante, diuréticos ou enemas, ou tipo por compulsão alimentar purgativa, que é o que justamente tem esse comemorativo. E o DSM traz também como especificação de gravidade o dado objetivo, que é o IMC, né? A gente tem um leve, um moderado, grave e extremo. Suscitar aqui os diferenciais, como eu trouxe, existem condições médicas gerais que podem causar um emagrecimento sério no indivíduo, como neoplasia, síndrome da imunodeficiência humana adquirida, hipertireoidismo, qualquer doença assim mais grave do trato gastrointestinal com desabsorção, mas geralmente essas condições médicas se apresentam um componente isolado, sem repercussão secundária à saúde mental, né? Então o indivíduo não costuma buscar esse emagrecimento. O transtorno depressivo maior pode se apresentar com baixo apetite, emagrecimento, né? Ou elevação do peso, pode apresentar os 2 casos, mas os comemorativos são diferentes. A gente também pode ver o transtorno por uso de substância, e a gente observa que em determinadas drogas os pacientes eles podem não observar a alimentação como uma prioridade, né? Ou até mesmo a fome pode cessar, então ele pode ter anorexia, né? Que é a ausência de apetite, mas isso precisa ser observado em relação ao todo para fazer esse diferencial. A fobia social também é importante, e só citar que no caso ilustrado, o medo dela ir nos locais poderia ser um comemorativo apenas de anorexia nervosa, sim, apenas se todos esses receios estão no âmbito da alimentação. Então, se ela tem receio de ir no shopping, na praça de alimentação, porque as pessoas vão ver ela comendo, isso faz parte apenas da anorexia nervosa. Mas se ela tem medo de ir na escola e fazer uma apresentação, ela não consegue falar em público, e mesmo assim ela tem comemorativo de anorexia nervosa, você vê que essas questões relativas à fobia social não são explicadas apenas pela anorexia, seriam egodistônicas. Então, a egosintonia ou egodistonia seria importante. A gente tem também o toque em relação aos rituais, né? Mas o toque ele costuma estar mais
relacionado aos outros rituais, como checar se as trancas estão todas corretas, se o gás, o fogão está aceso, né? Não relacionado ao tema da alimentação. O transtorno dismórfico corporal também é muito fácil de confundir os dois, mas lembre-se, a anorexia é o componente do dismorfismo é a respeito do peso, a respeito do shape, a respeito da forma corporal. Já o dismórfico corporal não costuma estar com esse tema, então geralmente o indivíduo pode ver um nariz um pouco maior, as orelhas muito grandes, um membro maior do que o outro, enfim, não tem o tema do baixo peso por uma pressão estética, e sim outros tipos de fenômenos que aparecem. A bulimia nervosa, que Lorena já trouxe, que a diferença é em relação à faixa de IMC que o paciente está, e o transtorno alimentar restritivo evitativo, que o nosso diferencial vai ser o desconforto exacerbado ou a ausência total de prazer quando o paciente vai se alimentar, né? Então, o paciente com transtorno alimentar restritivo evitativo, ele não emagrece porque ele busca emagrecer, ele emagrece porque comer é um desafio muito grande no que tange ao desconforto que vai ser oferecido a ele. Então, para finalizar, falar um pouco do tratamento, apenas os guias, as diretrizes, a gente tem que é um paciente complexo que precisa de suporte multidisciplinar em 3 pilares também, tudo é tripé nessa apresentação. Do pilar da saúde mental, a gente tem que a função do psiquiatra vai desde o diagnóstico, a análise da gravidade, como a coordenação geral do cuidado de todas essas especialidades ou profissionais, e considerar, quando possível, a farmacoterapia. Existe uma certa ausência de evidências do benefício de farmacoterapia. Os poucos trabalhos que trazem apontam apenas a eficácia da olanzapina, como aumentar a recuperação de peso, e todos os outros medicamentos até então não demonstraram diferença de eficácia em relação ao controle ou aos outros medicamentos. Em relação à parte da psicologia, todas as terapias que guiem o seu objetivo na modificação dos comportamentos e, posteriormente, o trabalho sobre as causas afetivas e relacionais do que levou ao início do transtorno, seja como que a pessoa se cobra socialmente ou o ambiente familiar e social em que ela está inserida, vão trazer algum tipo de benefício. E dentre a TCC, a terapia psicodinâmica interpessoal e a terapia de suporte especializado, as evidências apontam que tem eficácias similares. Essa terapia de suporte especializado, ela costuma ser feita pelo próprio psiquiatra ou médico e consiste basicamente numa terapia não especializada, no tipo que o profissional não precisou fazer um curso de psicologia, por exemplo, mas que pressupõe uma conversa de longo prazo, estabelecimento de metas, do paciente refletir sobre a sua condição e também uma psicoeducação sobre alguns sintomas e sobre possíveis consequências na vida do paciente, e costuma ter uma boa eficácia também. Em relação ao nutricionista, o papel do nutricionista vai ser planejar as refeições, criar uma rotina alimentar, ensinar para o paciente o que é comer saudavelmente, e estabelecer algumas metas e acompanhar as metas de peso. Em relação ao pilar das condições médicas gerais, é sempre bom estar em mente o diagnóstico diferencial das causas que a gente já trouxe, monitorizar os sinais e sintomas físicos. Os pacientes com anorexia nervosa costumam ter muitos sinais físicos, como falei, a questão da temperatura, mudança de coloração nos pelos, enfim, outros, e é bom ficar monitorizando isso, além de ver as complicações crônicas que atingem basicamente todos os sintomas. O principal deles, como eu tinha falado, é o sistema cardiovascular. E também, claro, o manejo de quadros críticos. O internamento para estabilização costuma ser indicada quando existe risco, né, à vida do paciente, e você observa isso em MC, aí na faixa de 15, 14 já é muito grave, é uma internação quase que automática, mas se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, uma baixa pressão arterial, vai precisar ser internado numa unidade de terapia intensiva para reposição nutricional. E isso é até um desafio para a medicina interna, porque costuma ter uma síndrome que é a síndrome da retroalimentação. Eu não sei direito a tradução, mas é Refeeding Syndrome,
que é quando o tratamento impõe muitos nutrientes de forma muito brusca, e essa mudança costuma trazer alguns problemas de ordem hidroeletrolítica, e isso precisa de um certo cuidado no que tange à medicina interna, mas é um tema tão vasto que acho que não seria útil abordar aqui. Então, de introdução é isso, gente. Vamos passar agora para as dúvidas e comentários da nossa convidada. E está aberto aí também, quem quiser fazer alguma consideração, também já colocar alguma pergunta, coisa do tipo. Mas, doutora Ana, boa noite. A gente queria saber, primeiramente, por essa observação, tanto do caso e da apresentação, se tem algo mais adicional que a senhora julga muito importante, para além das perguntas que a gente vai trazer. Boa noite para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Pronto, joia. Boa noite para vocês, bom dia para mim, que eu estou aqui do outro lado do mundo, mas é um maior prazer estar aqui falando com vocês e presenciar essa explanação, Walter, muito bacana que você fez, e a simulação também. Eu tive um problema com os fones, mas eu consegui pegar, acho que uma boa parte da simulação, e achei muito interessante. Esse caso é um caso real, não é isso? Vocês pegaram um caso de uma entrevista de uma paciente, verídico, não é isso? A gente se baseou em um caso que está no livro texto, mas a maior parte dele é real, mas a gente deu umas adaptadas também. Ah, ok. Então, eu achei interessante porque a história da adolescente mostra, então, os vários gatilhos. Então, era uma menina que sempre dançou balé, e que aí entra numa fase de cursinho, durante a qual as demandas aumentam bastante, provavelmente ela perde a condição de se exercitar, e durante a pandemia isso piora, e ela ganha peso, e alguém na família, então, faz essa observação, o que determina que ela comece a fazer alterações alimentares visando a perda de peso. É o que no início não chama atenção, né? Ganhou peso, quer perder um pouco de peso, mas depois, durante o caso, vocês vão apresentando uma série de outras características da paciente que mostram que ela é uma candidata, digamos assim, ao desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, ela é uma menina. Me chama a atenção, uma coisa interessante foi que o pai levou para consulta, e me parece que a mãe foi quem fez a observação em relação ao peso. Então, isso é algo bem importante. Alguém colocou no chat para falar sobre as questões familiares, história familiar. Eu tinha curiosidade para conhecer a mãe e entender como a mãe se relaciona com a alimentação, por que partiu dela esse comentário e essa cobrança, e por que o pai levou a paciente para consulta. Porque, em se tratando de anorexia nervosa, é claro que a gente sabe que os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais, poligênicos, e existem os fatores ambientais e das características da personalidade de cada um. Mas para os transtornos como a anorexia, os transtornos restritivos alimentares, existe uma base genética bem maior do que nos transtornos, digamos, de excesso de binge, de compulsão, os compulsivos, no sentido de binge eating disorder, e, enfim, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. E esses têm um peso muito maior
ambiental, principalmente questões no início da infância, nos primeiros anos da infância. E a anorexia, é claro que tem sim, como você falou, fatores culturais, por exemplo, que podem tornar a pessoa que vive naquele meio mais atenta para o peso, mas existe uma base genética forte. Então, eu tinha curiosidade de conhecer a mãe, para saber se a mãe também não tem alguma questão alimentar, porque isso é o que a gente acaba vendo, é bastante comum. Então, a paciente, ela, então, tem o comentário do ganho de peso, ela começa a fazer uma restrição, e ela já nos mostra algumas características, ela tem muito medo da perda do controle, então ela reduz, controla e ela começa a não sentir fome, ela começa a dizer que ela não sente fome, tem o agravante que me parece que ela tem um quadro também comórbido com fobia social, não é isso? Então, fica mais complicado, porque ela vai evitar comer, e ela vai evitar comer na frente de outras pessoas. Então, isso vai tornar o tempo e ela deve se alimentar em locais reservados, e o que chama atenção também é que, e depois Lorena fez essa observação, olha, observem alterações da volição, ela é uma menina triste, e ela é isolada, então ela já tem 2 fatores aí que vão se somar piorando esse isolamento. Ela tem uma fobia social e ela tem um quadro de anorexia nervosa, então ela vai se esconder mesmo. E com isso, ela é uma grande candidata aí a desenvolver outros transtornos comórbidos, como depressão e isso, né? Ser uma candidata a risco de autolesão e de tentativas de suicídio. Eu achei que a paciente é uma menina tranquila, ela conversou, ela de certa forma se abriu, falou, não negou que por vezes chegou a provocar vômitos, ela não fazia uso de nenhum outro medicamento como estratégia, né, de compensatória, o que é bom, né? Ela provocou vômitos algumas vezes, mas foram poucas, pelo que eu vi, pelo que eu lembro, e o padrão dela é mesmo restritivo. Então, isso caracteriza bem um quadro de anorexia da forma clássica. Não é uma anorexia tipo purgativa, porque ela não tem, parece que houve, né, poucos episódios, ou um episódio que ela provocou vômito, mas depois ela não seguiu com isso. E achei bacana da paciente que ela falou a verdade, mas tem muitas meninas que omitem mesmo, que não querem que a gente saiba o que é que está acontecendo, então misturam os sintomas e dizem que não tem nenhum problema em relação à autoimagem, negam qualquer problema em relação ao ganho de peso. Essas nos preocupam mais porque já a gente fica sem saber desde quando o quadro de anorexia realmente se instalou e até que ponto elas estão envolvidas no processo de vestir a camisa da anorexia. Até que ponto estão em grupos da internet, pegando dicas de como burlar as refeições, contar calorias e esconder da gente os sintomas. Então, desculpa, não é incomum
as meninas dizerem, não, eu não sinto fome, ou então eu fico empachada, ou eu fico, eu como um pouquinho e já estou com dor no estômago, ou então estou muito enjoada, não quero comer, estou enjoada. Então, elas descrevem quadros gástricos e também não é incomum, muitas vezes, essas pacientes irem, a família levar para um gastroenterologista, para depois a gastro fazer uma avaliação e começar a perceber que não é por aí, mas muitas vezes são submetidas a vários exames para poder investigar qualquer tipo de outro quadro clínico que justifique a restrição alimentar, a perda de peso. Então, assim, é muito enjoo, ou então, né, mal-estar, dor no estômago, alterações intestinais, e isso confunde, porque a gente tem que pedir a ajuda de outra especialidade, como você mesmo, Walter, disse, é um transtorno que a gente não trata só, o psiquiatra é uma parte, mas a gente precisa de um clínico, pediatra, gastroenterologista e da nutrição, e a gente trabalha em conjunto, e da psicoterapia, obviamente, e a gente trabalha em conjunto, porque não cada especialista dentro da equipe vai ficar responsável por uma parte do tratamento. E aí é isso. Se chega para nós uma paciente com IMC bem baixo, como você disse, né? Um IMC de 16, abaixo disso, com alterações ao exame, como vocês falaram, né, com bradicardia, tendo lipotímia, tendo síncope, pede exames, a gente nota, você pode pedir mesmo aqueles quadros de caquexia, é interessante, a gente esperaria exames completamente alterados, mas às vezes não vem assim, é incrível, vem uma leve alteração, ou então aquilo no limite mínimo, e a paciente, ela tá bem. É uma coisa lá no ambulatório que chama a atenção da gente e dos casos porque no ambulatório de transtorno alimentar trabalhamos eu, professora Luísa e professora Mônica, que é da nutrição, Luísa, que é do departamento, que é gastroped. E chegam os casos, e já houve casos de assim, paciente muito caquética e a paciente bem, conversando com a gente, e o aspecto físico lembra um paciente, né, é um paciente caquético, lembra de uma doença consumptiva, mas o jeito tá ali como se nada tivesse acontecendo, falando e tudo, resistindo ao tratamento, resistindo à internação. E um problema é que quanto mais doente, mais doente. Então, quanto mais a pessoa restringe, ela passa a ter, digamos, um prazer nessa capacidade de controle. Então, ela passa a viver em função disso. Então, o que a gente pode notar? Que reduz o círculo de amizades, de interesses, a vida da pessoa, da menina, porque realmente ocorre mais no gênero feminino. As meninas, elas vivem aquilo o tempo todo, preocupações em relação ao peso e os rituais que você falou, Walter, na hora de se alimentar ou de preparar a alimentação. São pessoas que sabem as calorias, as quantidades, pesam tudo tem que ser exatamente daquela forma ritualizada, e isso nos traz características sobre aquelas pessoas que são mais vulneráveis para desenvolver um transtorno como esse. Porque o que a gente imagina? Ganhou um pouco de peso, vamos fazer uma dieta, alguma coisa, alguma restrição para poder perder peso. Até aí, tudo bem, né? Vamos
orientar, vamos procurar um nutricionista para poder orientar essa redução de peso, mas muitas vezes não, começa a tirar uma coisa aqui, outra ali da alimentação, e muitas vezes a família não percebe, e isso vai se avolumando, e aí a gente percebe que algumas meninas têm características que elas são muito rígidas, então uma bailarina disciplinada, rígida, que se preocupa com a perfeição dos movimentos e do desempenho. Então, ela é uma menina, a paciente, uma menina muito rígida, ela é uma menina perfeccionista, ela é uma menina detalhista, e ela já mostra essas características pelo tipo de dança que ela escolhe. Não que toda bailarina vá desenvolver um quadro de anorexia, mas a gente sabe que para fazer balé clássico, por exemplo, a pessoa tem um biotipo, né, para poder fazer aquela dança e escolhem né, o balé clássico. Então, ela é uma menina que nos mostra várias características obsessivas de personalidade, que aí você bem falou, a gente precisa diferenciar isso de toque, mas são essas pessoas candidatas à anorexia. E aí, quando é uma linha muito tênue, a pessoa passa a reduzir a alimentação, e aí aí começa a perder peso, tudo bem, mas até aí está numa faixa aceitável. O problema é a relação com a comida. O problema é como essa restrição ela vai se tornando cada vez mais intensa, a pessoa tem todos esses rituais, não quer fazer as suas refeições junto com as outras pessoas, porque chama a atenção o fato delas não quererem comer e ficarem fazendo esses rituais de comer, né, um grupo alimentar por vez, ou enfim. Outra coisa que elas costumam fazer é demorar muito na refeição. Então, por isso que elas não querem comer em família. E no tratamento, a gente tem que trazer de volta as refeições em família, mesmo que a paciente não vá comer tudo, mas para a gente remodelar esse comportamento e esse hábito. Porque o que acontece? Elas ficam ali contando os grãos de arroz e o tempo vai passando e a saciedade vem. E já existe uma desregulação. Essas meninas, elas têm essa vulnerabilidade de uma desregulação nesse feedback em relação à saciedade. Então, elas ficam ali enrolando e, de repente, elas perdem a fome. A comida fica ali mexida, e elas não abandonam. E aí sentem uma sensação como é que eu vou dizer, de gratificação, de controle. E elas muitas vezes têm prazer de ver os outros comendo. Então, quando eu disse que elas vivem a alimentação e questões em relação à alimentação, então assim, eu não vou comer, né, eu paciente não vou comer, mas eu vou adorar ver Lorena e Walter comendo. Aliás, acho que eles têm que comer bastante, entendeu? E eles vão engordar e o problema é deles, eu não vou engordar. Então, eu vou adorar vê-los comendo e eu vou me deleitar, inclusive com o cheiro do alimento, ou então eu posso apenas cheirar o alimento, mas não querer comer. Isso, algumas pacientes agem assim, outras não querem nem ver a comida. Tá cozinhando, a paciente fica bem longe e não quer nenhum tipo de contato com a comida. Então, do ponto de vista psiquiátrico, é um transtorno extremamente interessante, né, do ponto de vista psiquiátrico. É claro que, como o Walter falou, ele não é o mais frequente, no entanto, ele é grave, ele tem uma letalidade alta, ele traz muitas comorbidades, mas ele é interessante porque você conversa com a pessoa e a pessoa tem um funcionamento normal.
ela não aparenta nada, né? E quando você vai explorar, aí que você percebe que existe uma distorção na imagem corporal que chega a ser algo perto, né, do psicótico, mas a pessoa não está psicótica, mas é perto do psicótico, porque ela realmente se enxerga gorda, algumas partes do corpo grandes, mas você fez a diferenciação bacana aí do transtorno dismórfico corporal. A anorexia tem, né, são várias partes do corpo grandes né, dismórficas, né, são várias partes e existe toda a questão do peso e os sintomas associados. Mas elas são capazes, elas olham para a gente e elas são capazes de avaliar e nos dizer se estamos gordos ou magros, né, mas tem uma visão realista disso, e elas não conseguem ter essa visão de si próprias. Olha que coisa, né? É extremamente interessante como é que esse mecanismo acontece, e já, assim, existem alguns estudos mostrando que essas meninas que têm anorexia nervosa, elas têm algumas dificuldades em relação a aspectos como teoria da mente, e existe mesmo alterações de sistemas cerebrais que vão proporcionar essa distorção da visão de si próprias. Mas é interessante que, se você fotografa, elas são capazes de verem que estão magras. Ou então, se você, né, as coloca, né, deitadas assim num tipo papel metro, e você faz o contorno do corpo e mostra, elas são capazes de perceberem, elas são capazes de perceber que estão emagrecidas, mas quando se olham, ou quando olham no espelho, elas não têm essa percepção. A dificuldade, bom, um ponto importante também é que é um transtorno que vem reduzindo a idade de início. E, geralmente, se a mãe tem questões alimentares, ou na família existem questões alimentares, isso pode acontecer mais precocemente, o que nos dá a oportunidade de tratamento, que é uma coisa bacana, mas, no entanto, se a gente não consegue reverter esse quadro, isso vai consistir em muito mais anos de doença. E aí a gente tem uma parcela das pacientes que conseguem manter aquele peso às custas, né, de todos esses sintomas e comportamentos, mas é interessante, elas não baixam 1 grama e elas não aumentam 1 grama. Elas têm algumas pacientes que elas conseguem ficar ali naquele peso, e é o peso mínimo para que elas não tenham que ser internadas, por exemplo. Ou é o peso mínimo para que elas não tenham problemas maiores de saúde. Mas elas também não ganham nada de peso e seguem aquela vida ali de forma, né, estruturada, regrada, cheia de dificuldades. Essas pacientes são difíceis, porque elas não vão admitir o problema e não vão querer mudar. Então, muitas vezes é uma guerra que elas encaram como guerra contra nós, que queremos tudo que elas não querem, que é aumentar o peso. Então, elas ficam muito revoltadas, e o tratamento é botar essas meninas para comer. A gente tem que fazer com que elas ganhem peso para tentar ver se essas alterações cerebrais, se elas revertem e se os sintomas começam a desaparecer. A questão é que, às vezes, isso não é... A menina volta ao peso normal, mas ainda o comportamento ainda é
de anoréxico, de anoréxica. Então a gente tem que ficar ali vigiando e acompanhando para evitar recaídas que são frequentes. Esse ano a gente teve, ano passado na verdade, chegou para a gente uma menina, acho que ela tem, o transtorno começou aos 7 anos, a mãe tem histórico de transtorno alimentar, a avó também, a avó materna, e ela chega para a gente, eu acho que com 10 aninhos, 9 ou 10 aninhos. E enquanto eu estava ainda aí em Salvador, ela tinha apresentado melhora, mas teve 2 internações na pediatria e desafiadora, argumentando o tempo todo com a gente, mal-humorada, né? Eu tô sorrindo porque, assim, quando eu me lembro dela no início e depois da última vez que eu a vi antes né, de sair, eu lembro que ela estava ainda assim torrona e tudo, mas já estava melhor. Então, a gente tem vontade de acolher essas pacientes. Tudo bem que tem horas que dá vontade de voar no pescoço, mas a gente tem muita vontade de, na maioria das vezes, né, de acolher essas pacientes, e a gente tem que ter uma paciência a mais. Devemos ser assertivos, né, controlar, porque elas vão nos provocar, elas vão nos desafiar o tempo todo, então temos que ser assertivos, tranquilos, controlar essa vontade que dá às vezes de voar no pescoço e ficar com uma sensação geral que é o desejo de ajudar a resolver. Quando as pacientes elas chegam com esse quadro que Walter falou de um MC muito baixo, já com comprometimento, então aí elas têm que ser internadas mesmo e o papel, o psiquiatra não entra tanto nesse momento, porque o papel é mais da equipe de pediatras ou clínicos para poder fazer a realimentação, hidratar, enfim, corrigir todas as alterações hidroeletrolíticas e tirar a paciente do risco, e depois aí para passar depois para uma alimentação que seja, muitas vezes inicia com sonda mesmo, e depois, em conjunto com a alimentação oral, parenteral e oral, ou depois para passar só para via oral, e a gente tenta que a internação seja mais curta possível, mas às vezes não dá, elas têm que sair com um peso seguro para que a gente continue o tratamento no ambulatório. E como você falou, Walter, é um transtorno que a gente não tem tratamento medicamentoso, a gente tem sintomáticos. Você falou a olanzapina, que é um antipsicótico de segunda geração, que, né, mostra algum efeito, mas no caso mais para acalmar, melhorar o humor dessas pacientes. É um medicamento que não proporciona perda de peso, pelo contrário, é um medicamento que a gente tem que ter cuidado para poder, quando a gente administra, não causar síndrome metabólica e ganho de peso. Então, entra como uma opção, e no caso de tratar as comorbidades. Então, se é uma paciente que tem fobia social, se é uma paciente que está deprimida, que tem outros transtornos de ansiedade, ou o que quer que seja, os medicamentos entram para que a gente possa tratar essas comorbidades. E aí, geralmente, tem associação com antidepressivos, porque são meninas ansiosas, são meninas deprimidas, aí a gente associa com sintomas obsessivo-compulsivos, a gente associa para tentar estabilizar o quadro e tirar as meninas dessa fase e continuar mantendo o acompanhamento. E o que a gente nota no ambulatório é que elas precisam desse acompanhamento, porque se a gente deixa muito solto, sabe, bagunça ali.
Então, elas precisam realmente de um acompanhamento, e isso ao longo de anos, e depois a gente, né, tenta dar alta para que elas sigam sem esse apoio, mas é bem difícil. Você falou também sobre outros transtornos alimentares, e aí falou sobre o transtorno restritivo evitativo, que é um transtorno bem frequente na infância, mas como você disse, não existe essa preocupação em relação ao peso. São questões, é um desinteresse pela comida, e isso envolve muitas questões sensoriais também, cheiro, textura. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial de ARFID, que é a sigla em inglês, com toque, com autismo, por essas questões, anorexia nervosa. Às vezes complica um pouco, porque a gente sabe que as meninas com anorexia, elas querem nos enganar, dizendo que não tem nenhum problema em relação ao peso, eu me acho magra, não. Então a gente tem que ficar de olho, porque para saber se elas estão realmente falando a verdade, mas aí o comportamento nos diz, nos dá indícios, essas questões ritualizadas e outros comportamentos que as meninas com anorexia têm, que as meninas com ARFID não têm. Também a faixa o início, geralmente o quadro de restritivo evitativo, ele inicia mais cedo, são crianças, a gente percebe um histórico diferente. Na família também tem aquela pessoa que era chato para comer, então a gente vai casando as informações e a gente então consegue buscar um diagnóstico diferencial. Os quadros mais desafiadores são aqueles quadros, por exemplo, que a menina ela está justamente naquela fase de que ela está perdendo peso, mas ela ainda, a família está notando alguma coisa diferente, mas ela ainda não está, por exemplo, com IMC muito baixo. Então, ela tem comportamentos restritivos, de anorexia, mas o IMC não é um IMC de anorexia nervosa, então ela fica naquele limbo, né, para o diagnóstico, mas é importante que a gente faça a intervenção mesmo principalmente nesse período, para a gente tentar reverter o quadro. E tem outros desafios de diagnóstico, por exemplo, às vezes é muito complicado, porque a gente fala do paciente que o paciente bulímico tem o binge, né, que é aquela compulsão alimentar, e muitas vezes a anoréxica, ela diz que ela tem o período de compulsão, e né, que é comer e sentir, ter a sensação de perda de controle. Só que aí a gente parte para, tá, tudo bem, então você perde o controle, perco, eu como Aí quando você vai caracterizar a qualidade do alimento, a quantidade, você percebe que ela come, o binge dela são 2 bolachas de arroz, né? Ou então uma coisa pequena, algo que não consiste em um grande volume calórico, nem alimentação. Tem a sensação de perda de controle, tá, mas a gente tem também que levar em consideração a qualidade desse momento de compulsão, para a gente poder pensar em diagnóstico diferencial. E depois disso, então tem estratégia compensatória, que pode ser provocar vômito ou qualquer outra estratégia, exagerar nos exercícios físicos, tomar laxantes, diuréticos, não beber água. Tem paciente que não bebe água porque acha que a água engorda. Então, elas têm todas essas estratégias para poder manter a condição de
de anoréxicas, e a gente vem aí para poder mostrar para elas que esse é um comportamento que não é um comportamento, digamos, saudável e mentalmente saudável, né, fisiologicamente, sei lá, né, corpo e mente, aí é uma coisa só, e às vezes é difícil. Eu tô falando aí um bocado, eu desandei a falar, gente. Ah, professor, Digam aí qualquer coisa. eu tinha até algumas perguntas, mas aí a senhora falou tudo. Gente, eu me empolguei aqui, viu? Me É perdoe, ótimo, não dei vez, né? Fui falando, tá me ótimo. empolguei Bom aqui. demais. Eu acho que ninguém tá incomodado, não. Hum. Mas são pacientes muito desafiadores, mas eles são muito interessantes. Para esse tema é muito legal o filme, que é toda vez que a gente fala de anorexia, fala sobre o filme, que é como é o Mínimo para Viver, Mínimo para com viver, Lily Collins, que foi um filme que foi criticado porque disseram que a atriz tinha, era uma recuperada, é uma anoréxica recuperada que emagreceu de novo para poder fazer o filme, e ela então teve que emagrecer, aí foi criticada por causa disso, mas no filme ela mostra uma série de comportamentos que realmente, que aquilo é verdade, de medir as circunferências, assim, né, é bem interessante a forma como ela lida, e os dramas também, que todas elas trazem, sim, dramas de vida. Você falou uma coisa bem interessante, a gente tem que procurar também questões ligadas a estressores no início da vida, principalmente a vários tipos de abuso e abuso sexual. Existe uma comorbidade grande de meninas com transtornos alimentares e alterações de personalidade, no caso das anoréxicas, mais personalidade obsessiva, rígida, no caso dos outros transtornos, mais de compulsivos, aí outros tipos de personalidade, principalmente personalidade borderline. Mas são pacientes muito interessantes nesse sentido. Quando a gente consegue uma recuperação, é uma vitória. E eu estou me lembrando agora do caso de um rapaz que acontece pouco lá no ambulatório, mas ele sempre muito vaidoso, ele tinha um problema com as bochechas. Olha que interessante. Ele começou a fazer dieta porque ele achava que ele era bochechudo. E aí ele começou a fazer dieta e, e ele primeiro apresentou um quadro de anorexia nervosa, mas depois ele passou a ter realmente episódios compulsivos de binge, e ele comia, e ele vomitava várias vezes por dia, o que colocou em risco de alterações hidroeletrolíticas que podem levar à arritmia e, enfim, ele não teve que ser internado. Eu me lembro que antes de viajar, a gente estava até em vias de espaçar mais os encontros dele, e ele tava indo bem, e isso também é uma coisa bem interessante. O quadro pode abrir como anorexia e virar bulimia. Pode haver essa transição. O oposto não é tão comum, não. O oposto de começar como bulimia virar anorexia, não. Mas começa com anorexia, vira bulimia, e às vezes os pacientes, você vê o paciente magérrimo e depois muda o quadro, e aí você vê o paciente obeso ou com sobrepeso, né? Então, esse descontrole, esses pacientes também são mais difíceis de controlar, de tratar, porque eles passam de um extremo a outro, e isso pode acontecer.
Bom, aqui, né, é uma liga de psiquiatria, agora a gente tem que estar atento muito para esse acompanhamento com os outros colegas, porque esses pacientes, eles vão precisar muito de acompanhamento endocrinológico, por exemplo, porque tem sim perdas, pode haver sim perdas ósseas que podem se tornar sequelas, e a gente já teve lá no ambulatório meninas muito jovens já com sequelas em relação a isso, e risco de fraturas, ou então fratura porque estava ali o tempo todo pulando, e teve fraturas por esse tipo de esforço repetitivo, dos pulos, e acompanhado com as outras condições relacionadas à restrição alimentar. Eu acho que é isso. Eu acho que não tá vindo assim nada agora para mim de a mais que eu possa falar para vocês. De repente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, aproveitar. Muito bom, professora. Muito completo. Por mim nem parava, mas o tempo ele existe, né? Isso. Eu não sei se alguém tem uma dúvida, mas eu queria lançar mais um comentário e pedir para você comentar também um pouco. Que é assim, eu imagino que pelo fato do paciente sempre estar negando, né, sua condição, pelo menos na fase inicial, a conversa em si, o atendimento, ele seja um pouco mais difícil, né? Então, como convidar o paciente ao tratamento? Porque a gente sabe, né, que a medicina tem um princípio muito interessante, que é do tratamento nunca ser só do médico ou só do paciente, mas sim uma coisa conjunta. E aí eu acho que às vezes estabelecer essa aliança terapêutica seja um pouco difícil. Aí teve um momento que a senhora falou que é interessante ser assertivo, mas convidar, né, para acolhimento. Aí eu tenho na minha mente que isso deve ser o principal desafio, né, quando lida com esse tipo de transtorno. Aí eu não sei que tipo de estratégias a senhora desenvolve nesse tipo de comunicação, né? A Jamília até trouxe outra pergunta. Não sei se eu boto também para a senhora resolver responder as duas Essa ao mesmo daqui, tempo. sim, eu tenho uma dúvida sobre Pronto. até que ponto, certo, é o poder da questão social. Então, a gente tem que convencer a paciente, né, seduzir, convencer a paciente de que aquele comportamento está trazendo muito mais prejuízos. Só um instante, deixa eu só dizer que eu estou aqui na... Oi, eu estou dando aula. Tá, nada, beijo, tchau. Então, a gente tem que dizer para a paciente, ó, isso é um transtorno alimentar. Isso não é, você está doente, você está adoecida. A gente não pode deixar você assim. Você não tá. E aí a psicoeducação, você falou, é extremamente importante para a família e chamar a família também para poder organizar isso. Então a gente não pode trabalhar sozinho, a família tem que estar com a gente, porque é a família que vai implementar e vai manter todas as orientações alimentares e de comportamento, de como lidar com essa questão em casa. E então a gente tem que orientar a família, tratar a família também. Mas como eu estava dizendo, é isso, é mostrar que não é um comportamento aceitável, no sentido de que é um adoecimento, e mostrar também todo o sofrimento que esse tipo de comportamento causa e quais são as consequências. E a gente mostrar que a gente sabe que é difícil, que a gente vai estar ali fazendo aquele papel que ela não quer, mas que nós estamos tão certos do que é o melhor para a saúde dela, de que a gente não vai desistir, mesmo que ela lute
contra isso. Então, a gente vai colocar assim, ó, você não vai gostar do que eu vou lhe dizer, que é que você tem que ganhar peso. Mas é isso que vai fazer com que você se recupere. E eu tô aqui, e eu sei que você não vai gostar, e eu sei que você vai ficar chateado, triste, desesperado, tudo, mas eu estou aqui e eu não vou desistir porque eu tenho certeza de que esse é o caminho. E com isso, a gente vai conseguindo, né, mostrar para o paciente que a qualidade de vida dela, no caso, melhora com eles passam eles se tornam pessoas mais felizes. Então, a gente ao mesmo tempo a gente vai trabalhando essas outras questões relativas à personalidade e para lidar com incerteza, não ter controle. Então, são meninas que precisam ter controle em relação a tudo. E a gente tem que mostrar que a vida é incerta. E as pessoas têm que ter resiliência para poder aturar isso, essa incerteza e lidar com isso. Então, a gente tem, aí entra, né, a alimentação, medicamento, a terapia, para a gente ir, né, remodelando e ressignificando, reconstruindo essas ideias para as meninas e para a família também, porque a gente precisa estar junto e a intervenção familiar é extremamente importante. Começa pela psicoeducação, porque muitas vezes a pessoa não acredita que isso seja um problema psiquiátrico e acha que é uma questão só de vontade, comer ou não. É tão simples, que você não come, né? É só você comer, mas não consegue entender o pavor e todo o mecanismo que faz com que a pessoa chegue a restringir comida até morrer. Então, é muito importante. Por isso que eu achei bacana, no caso da paciente, o pai está lá, né? Vamos investigar a mãe e chamar também, porque eu vou precisar dos dois, observando, controlando a alimentação. E aí, a gente vai fazendo os ajustes, porque situações vão aparecer, a Ana, ela está escondendo comida, está jogando comida fora, se tranca e sai para vomitar, enfim, né, várias coisas que a gente aí vai vendo as estratégias para poder arrumar isso. Jamile então perguntou, como eu falei para vocês, nos transtornos de restrição existe um peso, digamos, genético, existe algo que tem um peso que vai além do ambiental. Então, a gente teve paciente, por exemplo, da zona rural do interior da Bahia. E a gente, né, não é zona rural do interior, então não é uma zona industrializada, não é uma zona, mas a paciente, ela corria, e foi essa que teve as lesões de acetábulos, porque ela corria e era o descampado e ela saía correndo para poder perder peso. Então, mas é claro que, né, em sociedades ocidentais, em sociedades onde o peso e a aparência física, isso é muito valorizado, é claro que todos nós ficamos expostos a isso, mas eu não diria que é somente isso, Jamile. Precisa ter, tudo bem, precisa ter isso, mas tem aí essa vulnerabilidade genética e tem as características de cada um e o relacionamento familiar, enfim. Então, mas eu acho sim que a gente deve começar a mudar
isso. Então, por exemplo, quando uma marca famosa coloca mulheres e homens com corpos diferentes, com aparências diferentes, né, mostrando que a diversidade é muito interessante, é bonito, é bacana, valorizando isso, eu acho que esse é um caminho, né? Porque aí a gente se sente menos pressionada. Eu estava vendo sobre questão de uso de filtros, né, para poder mudar a imagem das fotos, então, poder ter isso, fotos naturais, sem maquiagem, pessoas, né, como qualquer um de nós sendo representados ali, e esse é um bom caminho, eu acho que sim, que isso nos ajudaria. De mulheres, considerando a sociedade que impõe mais pressão estética sobre mulheres, mesmo com a prevalência da questão genética. Sim, sim, é bastante interessante mesmo. Os transtornos alimentares, eles são, né, infelizmente, uma questão mais do gênero feminino do que do masculino. Eu acho que sim, é isso, eu concordo com você. Eu diria que não é somente isso, porque a gente tem anorexia em todas as culturas, a gente tem, mas é claro que esses padrões e essa exigência, eu acho que isso sim faz uma diferença para pior, né, no caso dessa cobrança que nós, mulheres, enfrentamos em relação à estética e à aparência. Então, eu acho que essas iniciativas são sempre bem-vindas, para que a gente mostre que é isso, que existe beleza, existe coisa boa em toda essa diversidade, e para a gente quebrar um pouco esses padrões tão rígidos. E eu acho que eu estou aqui na Nova Zelândia, eu estou numa cidade chamada Auckland, e ele é um país pequeno, a Nova Zelândia, e para praticar meu inglês, eu aproveito para assistir televisão também, né, para desenferrujar o inglês. E em torno das 10 horas da noite aqui, numa segunda-feira, tem um programa da TV britânica chamado Naked Attraction. E eu estava procurando alguma coisa para assistir, daí meu marido disse, olha, tem um programa que eu quero que você assista. É um programa da TV britânica, não é neozelandês, eles têm muito, aqui eles mostram muitos programas da TV americana, TV britânica, enfim, australiana, e o programa é o seguinte, vou dizer e depois vocês debatem aí para vocês verem o que vocês acham, mas é o seguinte, tem uma apresentadora e tem uma que chamam uma moça ou um rapaz que estão procurando um encontro. Eles querem uma pessoa para ter um encontro, né, a date. E não necessariamente que isso vá render alguma coisa, mas geralmente diz assim, não, eu quero encontrar alguém, eu quero conhecer alguém bacana. E aí, o que acontece? Aparecem 5 cápsulas de vidro, de cores diferentes, e no caso, eu sou a moça e tem a apresentadora, e aí eu quero encontrar o meu paquera, né, na minha época era paquera, então eu quero encontrar o meu paquera. Aí tem as 5 cápsulas de cores diferentes, e ali dentro estão 5 rapazes nus, completamente pelados. Estão ali os rapazes, que a equipe do programa escolhe a partir de características que eu acho sensuais em homens. Aí é interessante. Então, a primeira parte do programa, eles vão subindo a parte do vidro, porque o vidro é fosco, então quem está fora não vê quem está dentro e vice-versa. Então, aí eles sobem
E aí, na primeira parte, eles mostram as pernas e os genitais. E aí, a apresentadora mostra os 5 e pergunta para mim, né, no caso, que sou a pessoa ali que quer meu paquero. O que eu achei da perna, do pênis, se tá depilado, se não tá, se eu quero pênis grande, se eu quero pênis pequeno. Aí eu vou avaliando ali as pernas e o pênis de todos os rapazes que estão ali. Aí eu tenho que tirar o que eu não me interessei muito, eu tenho que tirar. Aí eu digo, não, eu não quero o verde. Aí sobe o vidro, eu vejo todo o rapaz, né, de corpo inteiro, ele vai nu, e aí, ó, que pena, não é você, me cumprimenta e ele sai, e eu continuo lá, eu, a apresentadora e mais os outros 4. Aí eles sobem mais o vidro e mostram o peito. Aí eu vou, né, dizer, né, se tem piercing, se tem tatuagem, se o peito é assim, assado, eu vou avaliando lá, né, junto com a apresentadora. Aí depois tiro mais um. Aí eu vou eliminando. E por fim, sobe tudo. Aí os rapazes vão me ver e eu também vou vê-los. E aí eles têm a oportunidade de falar alguma coisa também. E tem momentos em que, você gosta de chantilly, aí a apresentadora passa um chantilly para, no caso eu lá, passar minha mão, passar a língua, já vi de tudo. E os rapazes não podem falar nada, estão ali, só dão uma palavra quando perguntados alguma coisa, e eu aí tenho que, depois sobram 2, eu vou eliminando, sobram 2, e esses que ficam vão me ver pelada. Aí eu saio, eu não, né, quer dizer, vocês estão entendendo. Aí eu saio, tiro a roupa e volto, pelada, e fica a apresentadora de roupa, eu pelada, os 2 rapazes também pelados lá, e aí a gente olhando o corpo um do outro, né? E aí eu escolho um. Aí o outro sai, pronto, escolhi um, escolhido, a gente vai ter um encontro. E aí eles filmam lá como é que foi o encontro, e depois de 2 semanas ou 30 dias, nós somos convidados a voltar para o estúdio lá, para a gente dizer como é que tá. Se somos amigos, se não somos, se... Então, dentre os programas interessantes que eu vi aqui, esse foi um dos que me chamou a atenção, porque, assim, as pessoas têm corpos de todos os tipos, têm preferências de todos os tipos. E as pessoas... Aí, Nicole, eu concordo com você, porque imagina você escolher uma pessoa simplesmente pela característica física, mas é uma forma de você se sentir atraído por alguém? É. O que, por outro lado, o que eu achei bacana é que as pessoas vão para lá e tem gente gorda, tem gente magra, tem gente com piercing, com tatuagem, tem gente com pinto grande, com pinto pequeno, todos os tipos de vulva, com o peito para cima, o peito para baixo. Quer dizer, são vários corpos que para nós, assim, porque no Brasil a gente vê corpos sem roupa ou com pouca roupa, né? Mas os corpos são aqueles corpos maravilhosos, né? Assim, os que aparecem na mídia, mas na praia a gente vê corpos com pouca roupa. E nesse programa, por um lado, eu achei interessante isso. As pessoas estão ali e não estão se envergonhando de mostrarem os seus corpos. Nesse aspecto eu achei interessante, mas concordo com você. Eu concordo com você que é estranho, né? Que torna o... Você vai procurar uma pessoa só porque escolher uma pessoa só porque tem o pinto grande ou o peito pequeno, ou, né? Não
não sei, envolveria mais. Mas é interessante, viu? Como passa toda segunda-feira e eu já estou perto de voltar para o Brasil, então eu assisti o último programa semana passada. Mas é bem interessante. E existe uma tendência de escolha dos tipos de corpos? Olha, varia. Pelo que eu pude ver até agora, tem gente que gosta de sei lá, peito grande, peito pequeno. Os homens dizem, não, eu quero muito peito, pouco peito, muita bunda, um pinto maior, um pinto menor. Sim, tem, mas não é, eu não vejo assim um padrão, pelos que, gente, eu assisti a alguns programas, eu não vejo, varia, né, as pessoas se sentem atraídos por corpos diferentes, e o interessante é que teve um homem trans no programa. E nesse eu fiquei curiosa para assistir, porque na minha vida toda eu nunca tive a oportunidade de ver, porque, né, mesmo sendo médico, eu sou psiquiatra, então eu não peço para a pessoa tirar a roupa. Então eu nunca tinha tido a oportunidade de ver um corpo de um homem trans. E apareceu ali ele tinha tirado as mamas, todo ali um homem, só que sem o pênis, com a vulva. E eu olhei e falei, olha que interessante, né, eu só num programa desse para eu ter essa experiência, né, de ver isso, e tudo muito natural, sem constrangimento, sem nada. A pessoa que é preterida, não, tudo bem, na boa, né? Eu gosto do meu peito grande ou do meu peito pequeno, não tem problema, não deu match, né? Estranho, né? Então, o que, no caso, legal é enaltecer a diversidade. Pois é, entendeu? Então, por um lado, imagine esse programa aí no Brasil, vamos pensando aí nesse programa aí no Brasil, inclusive porque, como eu disse, aparecem homens de todos os tipos, com todos os formatos de corpo, e mulheres também. Então, nesse sentido eu achei bacana, porque é uma coisa de mostrar, ó, todo mundo, o corpo humano, é todo mundo, aí a gente não precisa ter vergonha. Eu não levei tanto para esse lado do objeto, né, da exposição do corpo, porque acontece com mulheres e homens, né? Tem o dia a hora da mulher e a hora do rapaz, e todos ficam nus, né? Mas eu ainda estou pensando. Minha tendência é achar que é uma coisa interessante para mostrar os corpos e mostrar que não precisamos ter vergonha dos nossos corpos. Gente, eu acho que... E aí? Alguma dúvida mais? Eu acho que ninguém esperava esse tipo de profundidade na discussão dos temas relacionados aos corpos, né? Acho que casa direito com o nosso tema de hoje. A gente ainda vai ter uma outra sessão de bulimia lá para o final do semestre. Então, os convidados externos que quiserem participar de novo. Mas queria agradecer, Pro, pela belíssima contribuição, muito completo mesmo. Acho que até ficou sem perguntas para fazer, que você acabou, acho que contemplando tudo. Eu só queria mesmo agradecer novamente a presença e também, né, já é a segunda vez que a senhora veio aqui na Liga, a outra foi de transtornos da infância, né? Uhum. E, enfim, sempre é um prazer ter essa boa aula com a senhora. E qualquer coisa, estamos aí também. Isso, o prazer é meu. Vocês sabendo assim que eu gosto de falar bastante, se isso não for um incômodo para vocês, porque se deixar, se eu vou falando. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade, me colocar à disposição, caso vocês né, precisem de mais algum apoio em algum outro tema.